Boa noite, meu nome é Arthur Henrique, sou diretor da Fundação Perseu Abramo e estamos iniciando agora o nosso debate preparatório ao 7º Congresso Nacional do PT, debate este que terá hoje como convidado especial o nosso companheiro, ex-prefeito de São Paulo, companheiro candidato a presidente da República, Fernando Haddad, professor, que vai falar sobre projeto de desenvolvimento nacional. E este é um debate promovido pelo Partido dos Trabalhadores em conjunto com a Fundação Perseu Abramo. Não se confunde, na verdade, é um debate para além dos debates que estão sendo realizados em todo o Brasil, em todas as regiões do país, que discutem as várias teses das chapas que estão concorrendo ao partido, e o partido tomou a decisão também de trazer à luz para esses debates a nível nacional uma construção de um conjunto de debates, de um processo de seminários que estão acontecendo. Já tivemos aqui vários seminários importantes, o último com a professora Marilena Chauí sobre o tema da democracia, e eu tenho um enorme prazer, como diretor da Fundação Perseu Abramo, de dar as boas-vindas aos companheiros e companheiras que estão aqui no nosso auditório. Quero aqui chamar a atenção para uma participação importante do companheiro Luiz Dulce, nosso vice-presidente do PT. Falei para ele vir aqui comigo fazer a abertura, ele falou, não precisa, vamos tocando aqui. Mas é importante ressaltar e estar colocando a importância desse tema, não só está sendo discutido aqui presencialmente no auditório da Fundação, mas lembrar de que nós temos milhares de companheiros e companheiras nos assistindo nesse momento em todo o Brasil. Os últimos debates tiveram uma participação bastante grande, bastante representativa, e é um prazer enorme a gente estar aqui no dia de hoje, um dia triste, infelizmente, porque tivemos hoje a notícia do falecimento de um colaborador, companheiro, professor, um estudioso, o companheiro Reginaldo Moraes, que é professor da Unicamp, um colaborador nosso aqui da Fundação Perseu Abramo, participava ativamente do grupo de conjuntura da Fundação Perseu Abramo, ajudava muito na construção, no diálogo, na elaboração de documentos, de estudos, de pesquisas. Recentemente fez um livro junto com o Márcio Postman, nosso presidente, estava fazendo vários estudos para a publicação de outros livros, e tivemos, infelizmente, a notícia do seu falecimento hoje pela manhã. Então, também em homenagem a ele, estamos fazendo essa abertura em homenagem ao companheiro Reginaldo. Mas eu queria, então, convidar a companheira Vivi, companheira Vivian. Vivi é como o pessoal conhece a Vivi lá em Pernambuco, em Recife. Por favor. A companheira Vivi vai ser a nossa coordenadora aqui do debate de hoje, companheira diretora da Fundação Perseu Abramo, e o nosso convidado especial, companheiro Fernando Haddad, com o qual tenho muito orgulho de estar aqui hoje recepcionando como diretor da Fundação Perseu Abramo, já que tive o prazer de trabalhar com ele na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Trabalho. Então, um prazer recebê-los. A todos que nos acompanham, vocês sabem que vocês vão poder participar com perguntas que serão enviadas e a gente repassa ao vivo aqui para o nosso debatedor, e eu passo imediatamente a palavra à companheira Vivian, por favor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Fernando Haddad. É um prazer tê-lo aqui conosco. Quero dar as boas-vindas em nome de toda a direção da Fundação Perseu Abramo. Se encontram aqui conosco o nosso diretor Joaquim Soriano, nossa diretora Isabel, Márcio Postman ainda em outras reuniões, mas pretende já juntar-se a nós. Quero saudar, inclusive, aqui o empenho, a participação do companheiro Luiz Dulce, da companheira Vivian Mendes, que é nossa dirigente aqui do PT de São Paulo, que está aqui conosco, companheiro José Genuíno,
companheira Jordana, Vilma Manzano, que é nosso coordenador do mestrado, e saudar principalmente a todo mundo que está em casa acompanhando a gente, que a gente sabe que já o PT de Lisboa, o PT de Madrid, os núcleos, vive a hora que já vai começar, a gente já está aqui reunido. Desculpem pelos 10 minutos de atraso. A companheira Laiane, da Secretaria Nacional de Juventude do PT. É um prazer recebê-los e é um prazer, principalmente, Fernando, formar consensos. Para além dos debates que o PT Nacional tem promulgado, esses debates da Fundação, eles têm tido um papel muito especial, né, Dulce? De formar consensos, de formar plataformas, de nos questionarmos. Né? Como o Darcy Ribeiro bem coloca, na vida a gente tem 2 caminhos, indignar-se ou resignar-se. Que a nossa indignação seja cada vez mais coletiva e que a gente consiga construir mais pontes. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Sem delongas, que a gente quer lhe ouvir. Bom, companheiros e companheiras, uma boa noite para todos, uma honra estar aqui. Queria cumprimentar a direção do partido, a direção da Fundação também por essa iniciativa. Acho muito importante que o PT se prepare para o seu congresso. É um momento novo no Brasil e no mundo. Nós nunca nos negamos a enfrentar desafios. O PT nasceu desafiando o status quo no mundo inteiro, inclusive o status quo da esquerda mundial. Criou um partido de base, um partido que respeita a opinião de todos os filiados, um partido que procura ouvir o povo na sua sabedoria, independentemente do grau de instrução formal. Todo mundo tem saberes importantes que precisam ser compartilhados. É uma riqueza do nosso partido interagir dessa maneira, de uma maneira respeitosa, sem hierarquia, de forma que nós possamos nos conhecer cada vez melhor, cada um compartilhar aquilo que sabe, aquilo que deseja para a humanidade, para o Brasil, para o meio ambiente, para a nossa juventude, e a partir desse compartilhamento, criar o que a Vivi chamou de sínteses, de consensos, né? Sempre na direção certa, olhando e mirando nos princípios que nos trouxeram até aqui. Porque nós não estamos juntos há tanto tempo, né? Simplesmente porque gostamos uns dos outros. Nós gostamos uns dos outros, mas nós temos um projeto comum. Nós repudiamos a desigualdade, nós queremos superar a miséria, a pobreza, nós queremos a participação popular, nós queremos respeitar os nossos conterrâneos, nós queremos ter uma relação altiva com as outras nações, soberana, nós queremos mais inclusão, nós queremos respeito às mulheres, enfim, é um conjunto de valores, né? Nós combatemos o racismo, é um conjunto de valores que nos mantém unidos e, obviamente, como o mundo está em permanente transformação, o nosso programa vai tendo que se adaptar à realidade concreta. E quanto mais conhecimento nós acumularmos, quanto mais nós compartilharmos, melhor será. Me convidaram hoje para falar de desenvolvimento, que é um tema que é caro a todos nós, como muitos outros, mas nós temos um conjunto grande de economistas, cientistas políticos, sociólogos, que se debruçaram sobre esse tema e tem grandes obras produzidas em torno desse assunto que ganhou um relevo, recuperou um relevo grande no debate internacional. Nós estamos num momento complexo no mundo, parece que há uma regressão do neoliberalismo, da questão da globalização, um recrudescimento dos nacionalismos, muitos com viés populista. Então nós temos que pensar o seguinte: qual é o papel do Partido dos Trabalhadores num cenário tão complexo? O que nós podemos fazer para contribuir para o desenvolvimento nacional, para a integração regional e de maneira que os brasileiros possam dar uma contribuição, servir também de exemplo em muitas áreas para o desenvolvimento humano de uma maneira geral. Então eu queria, em primeiro lugar, até para a gente nivelar uma série de conceitos, para a gente não ficar perdido em torno do que nós estamos falando, queria fazer breves comentários a respeito de uma terminologia que é muito utilizada por todos nós no dia a dia, mas que às vezes confunde, né? Que às vezes nos leva a fazer algumas confusões a respeito de direita, de esquerda, do que é o papel de cada um. Então, se a gente conseguir nivelar alguns conceitos, eu acho que a gente vai fazer
o debate avançar muito mais. Então, nós sabemos que, por exemplo, o Brasil viveu um período de 30 a 80 que era considerado um período de desenvolvimento acelerado, né? E o ideário que compunha esse período era chamado de desenvolvimentismo. Então, é mais ou menos uma categoria que foi criada, não é uma categoria que é usada na literatura internacional, ela é própria de alguns países, o nosso adotou. Mas o que nós queremos dizer por desenvolvimentismo, desenvolvimento? Então é preciso situar o debate para que a gente tenha clareza. Em primeiro lugar, não é verdade que essas estratégias nacionais de desenvolvimento acelerado sejam patrimônio da esquerda. Isso é preciso frisar. Em geral, quando a gente pensa na esquerda, a gente tem alguns valores, sobretudo de liberdade, igualdade, compartilhamento, melhor distribuição de renda, acesso a direitos sociais, que compõem um ideário que inclui o desenvolvimento. Em geral, em sociedades muito pobres, é muito difícil você garantir os direitos civilizatórios conquistados a partir das revoluções do século XVIII para cá. Nós sabemos que tivemos várias jornadas de direitos. Primeiro, os direitos políticos e civis, né, que não tem nada a ver propriamente ainda com a materialidade dos direitos que a gente veio a conhecer depois. Quando a gente fala de direitos civis e políticos, nós estamos falando do respeito à diversidade, da liberdade religiosa, da liberdade de orientação sexual. Nós estamos falando, no caso dos direitos políticos, das pessoas votarem, independentemente da renda, das mulheres votarem, conquista muito recente, dos negros votarem, que até o século XIX eram escravos, dos analfabetos votarem, que é uma conquista que tem 40 anos no Brasil. Ou seja, nós estamos falando de direitos civis e políticos, mais ou menos a partir da ideia de democracia liberal, que é uma conquista lá das revoluções burguesas do século XVIII. Essas jornadas de direitos, elas foram ampliadas, né? Hoje nós falamos de direitos sociais, direito à educação pública, direito à saúde pública. A segurança pública está lá nos primórdios, mas é um direito social. Segurança, é bom que se diga, é um direito social. As pessoas têm que poder voltar para casa em segurança, as mulheres têm que poder voltar para casa em segurança. Isso também é um direito, não é? Mas nós falamos de direito à saúde, à educação, à igualdade de oportunidades, e expandimos isso, né? Quando você fala de bens da cesta básica, né, de consumo de um trabalhador, vamos nos lembrar que brasileiros não tinham direito à energia elétrica. Nós fizemos um programa de universalização. Não tinham direito à renda básica. Nós criamos o Bolsa Família, né, a partir de programas pré-existentes, mas que não tinham um caráter universal. Então, uma série de questões foram... O ideário da esquerda, portanto, é um ideário que pressupõe o desenvolvimento, né? Nós precisamos nos desenvolver até para ter o que compartilhar, né? Isso não significa que nós devemos conviver com a desigualdade enquanto não formos ricos. Isso também é uma visão atrasada do desenvolvimento. Desenvolvimento, na verdade, é você crescer compartilhando, né? Essa é a ideia. Mas não é verdade que o desenvolvimentismo era patrimônio da esquerda, né? Embora tenha sido um valor desde sempre adotado pela esquerda, em função do fato de que o desenvolvimento é também um pressuposto importante, né, de você poder fazer políticas públicas universalistas que garantam uma série de... na verdade, garantam bem-estar. Nós estamos falando, na verdade, de bem-estar, quando nós estamos falando de desenvolvimento também. Mas o fato é que, em vários países do mundo, o desenvolvimentismo aconteceu pela mão de partidos conservadores. A restauração Meiji, no Japão, ela não foi feita a partir de uma revolução socialista ou coisa parecida. O que aconteceu na Coreia do Sul, e vamos nos lembrar que a Coreia foi dividida, norte e o sul, justamente porque os comunistas ficaram com a porção norte e os não comunistas, até anticomunistas, ficaram com a porção sul. O desenvolvimento da Coreia do Sul foi feita, sobretudo no período da ditadura do Park,
durante 20 anos e era um ditador, portanto antiliberal, mas também anticomunista. Na verdade, brigava com a Coreia do Norte e duelava com a Coreia do Norte em termos de desenvolvimento. Mas mesmo no Brasil, se você pensar em desenvolvimento, o Estado Novo, que deu um impulso enorme à industrialização brasileira, é tudo menos um Estado de esquerda. Na verdade, um Estado de direita, né? O golpe de 37 foi dado com apoio militar, perseguição à esquerda no Brasil, no bojo do que acontecia no mundo. Vamos nos lembrar da ascensão do fascismo, do nazismo, em meio a salazarismo, franquismo, enfim. Era uma quadra bastante delicada no mundo, com a ascensão de partidos de extrema-direita. E no Brasil havia muita simpatia por isso. Só para vocês terem uma ideia, os integralistas chegaram a compor células que somavam 250 mil eleitores. Isso no Brasil dos anos 30. Nós tínhamos pouco mais de 2 milhões de eleitores. 250 mil estavam organizados em células integralistas, com bastante sintonia com o que acontecia na Europa naquele momento. Portanto, o Estado Novo não tinha nada de esquerda. Obviamente que o Getúlio, depois que foi deposto em 45 e voltou pela força do voto em 51, o Getúlio, um político muito sagaz, ele começa a fazer uma inflexão, porque sabendo que na democracia dependia do voto, ele passa a dialogar com aspirações populares. Mas isso mais tardiamente, vamos dizer. Inicialmente, da Revolução de 30, que existe em meio a uma crise oligárquica, que ele aparece como solução. Depois, no Estado Novo, que vai de 37 a 45, você não tem essa perspectiva de esquerda colocada. Tampouco na ditadura militar. Na ditadura militar, de 64 a 85, você tem políticas desenvolvimentistas de crescimento acelerado. Você teve o segundo PND, que é um marco na história econômica do país, com forte intervenção estatal para promover desenvolvimento, industrialização e apropriação de tecnologias de fronteira, inclusive, por exemplo, energia nuclear à época, mas também com a perspectiva de que o Brasil assimilasse essas novas tecnologias no sentido de promover crescimento econômico. Obviamente que esses dois projetos, e aí eu começo a fazer algumas distinções, eles são projetos desenvolvimentistas de caráter conservador. E é preciso que a gente tenha clareza de que existe um desenvolvimentismo conservador. Um traço básico que define o desenvolvimentismo conservador do que nós tentamos fazer, sobretudo, a partir de 2003. O desenvolvimentismo conservador, ele, sinceramente, ele dá pouca atenção à agenda que é mais cara ao nosso partido. A começar do quê? Da educação. Nós, por exemplo, não investimos em educação nesses dois períodos que eu estou me referindo. Nós saímos da ditadura militar com 25% de analfabetismo no Brasil. Nós saímos com uma proporção grande de crianças de 7 a 14 anos fora da escola. E eu estou falando de 1985. Em 88, nós tivemos a Constituição de 88, que promoveu uma série de avanços sociais e, digamos, impôs um tipo de desenvolvimento que não pudesse mais excluir as pessoas. Então, era uma ideia de desenvolvimento que tinha que universalizar a educação, que passou a ser um direito subjetivo do cidadão brasileiro a partir do nascimento, que passou a contar com um sistema único de saúde, que é muito raro no mundo. Não existem SUS no mundo organizados como no Brasil. Recentemente, o Drauzio Varela tem escrito textos sobre isso, o alcance do SUS e o que o SUS produziu em termos de bem-estar. Hoje, a nossa expectativa de vida é incomparavelmente maior do que o que era, porque as pessoas têm acesso, né, ao que era restrito a quem tinha carteira assinada e a outros segmentos minoritários da sociedade. A saúde não chegava à população. Mas mesmo pensando o desenvolvimento do SUS, vamos nos lembrar que antes do Mais Médicos,
milhares de comunidades brasileiras não tinham acesso ao médico. Tinham até algum acesso a serviços sanitários, né, na área da saúde, mas a médicos não. Então precisou de muitos anos de governo em que nós fizemos um grande esforço de tentar abrir as portas das universidades para os estudantes de baixa renda, com programas conhecidos por vocês, ProUni, expansão das federais, expansão das escolas técnicas, FIES sem fiador, essa coisa enorme que o Lula promoveu no país para garantir que o filho do trabalhador chegasse à universidade, isso é uma coisa recentíssima, está completando 10 anos. Né? Mas, pensando na saúde, é verdade que o SUS foi uma conquista de 88, mas se você for pensar na revolução que foi o Mais Médicos, você vê quanto tempo de maturação foi necessário para que nós efetivamente chegássemos lá na ponta, nos rincões do país, onde a imprensa não vai muitas vezes, mas que o Estado chegou. O Estado chegou com o médico. Abrimos editais para brasileiros, na falta de brasileiros, abrimos editais para estrangeiros, né? E contamos com um valoroso corpo de profissionais médicos que se propuseram, se dispuseram aí para as regiões mais longínquas. E às vezes não são tão longínquas assim. Eu fui prefeito de São Paulo e a gente não conseguia levar médico, muitas vezes, para a periferia de São Paulo. Para alguns bairros da cidade, nós não conseguíamos dispor de médicos. Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde e, para minha satisfação, assumiu a Secretaria de Saúde aqui em São Paulo, sucedendo o Zé de Filipe, que começou comigo, os dois fizeram os médicos chegarem onde não havia médico. Então, isso é um esforço extraordinário. Mas vejam que a qualidade do desenvolvimento, nós estamos falando de outra dimensão de desenvolvimento. Estamos falando de um desenvolvimento humano que faz com que as pessoas sejam parte da solução e não parte do problema. Não só a partir do que a gente chama na literatura de salários indiretos, que são esses salários, esses serviços públicos oferecidos de forma universal e que compõem a cesta básica do trabalhador, mas também, por meio de uma série de iniciativas, nós fortalecemos o mercado interno e, com isso, o salário real do trabalhador no nosso período de governo aumentou continuamente. Então, nós tivemos um progresso no Brasil em que você tinha um aumento real de salário, o salário mínimo, sobretudo, que teve uma política consistente de valorização, né? Uma política de tirar as pessoas da miséria por meio de programas como o Bolsa Família, que se compunha de outros programas importantes e complementares, como Luz para Todos, cisternas, uma série de outras iniciativas para efetivamente emancipar regiões do país que não sabiam o que era desenvolvimento, não tinham ideia do que era desenvolvimento. Né? E, obviamente, que os nossos propósitos, dentre os nossos propósitos, estavam de resgatar o Nordeste. Porque se falava em desenvolvimento no Brasil, mas era um desenvolvimento extremamente concentrado do ponto de vista regional. Não se tinha uma ideia de nação. Então, desde do advento da cultura do café, nas terras roxas paulistas, e com a ferrovia que levava a produção para o Porto de Santos e gerava divisas para a industrialização do Sudeste, você não teve nenhum programa consistente de emancipação de todo o território nacional, sobretudo o Nordeste, que concentra um grande contingente da população brasileira que só sentiu o cheiro do desenvolvimento a partir dos nossos governos. Houve experiências anteriores que tentaram, é verdade, mas se comparar todo o legado da Sudene, não dá 3 anos de governo Lula. Falando português, claro, não dá. Porque lá foi uma coisa massiva. O Fundeb põe no Nordeste 10 bilhões na educação por ano. Um programa, Fundeb. Só para a região Nordeste vai 10 bi por ano. Aí você vê o Nordeste ostentar notas, as notas do IDEB. Você vê, olha, Pernambuco melhorou muito, Ceará melhorou muito, Piauí melhorou muito. Você vai ver, teve injeção de recurso.
É óbvio que os nossos governos lá fizeram boa gestão dos recursos, mas o recurso chegou, porque ninguém faz milagre. Então nós tínhamos aí um conjunto de ações para pensar o desenvolvimento nacional, mas de maneira equilibrada entre regiões, de maneira equilibrada entre classes sociais, de maneira equilibrada entre brancos e negros. Ou seja, nós procuramos desenvolver o país, mas zelando pela questão da equidade. E isso faz toda a diferença no tipo de desenvolvimento. Por isso que eu comecei falando que o desenvolvimentismo, ele não é um patrimônio da esquerda. Mas, dependendo do tipo de desenvolvimento que você promove, se for um desenvolvimento que pensa nos desequilíbrios dentro da nação e procura corrigi-los, sejam desequilíbrios regionais, interclasses, você entre raças, se for um desenvolvimento que busca corrigir esses desequilíbrios, aí você está falando de uma agenda mais progressista. Aí sim, só determinados governos conseguem fazer. Bom, dito isso, o que pode-se dizer hoje dos desafios colocados para a esquerda brasileira e internacional? Nós estamos numa crise ainda que não se esgotou. A chamada era da globalização, totalmente neoliberal. Por que eu falo que neoliberal? Porque ela desregulamentou vários mercados. O neoliberalismo desregulamentou o mercado de trabalho, o neoliberalismo desregulamentou o mercado de crédito no mundo, as finanças globais foram desregulamentadas. Isso gerou bolhas especulativas em vários mercados, mercado de ações, mercado de commodities, mercado imobiliário. Teve várias bolhas especulativas que estouraram em 2008 e agora estão voltando a crescer. Tem gente já preocupada com o que pode acontecer nos próximos anos, inclusive com o recrudescimento da guerra comercial entre as duas potências industriais do mundo, que são Estados Unidos e China. Então está todo mundo preocupado com isso. Preocupado também com uma certa fragmentação ou um processo de fragmentação da Europa, que até outro dia estava muito unida. Você teve o Brexit, com a saída da Grã-Bretanha. Você tem aí um problema sério com a Itália, né, que é um governo populista que pode trazer problemas para a integração europeia. Você teve problemas pós-2008, Grécia e Portugal. Portugal, graças a governos socialistas, se recuperou, e a geringonça, que é como se chama lá, o arranjo de forças políticas que governam Portugal, deu uma resposta extremamente satisfatória por um problema dramático que Portugal viveu. E você tem uma onda neoliberal agora na América Latina, produzindo resultados muito problemáticos. Vejam aí o que está acontecendo na Argentina. Todos os indicadores econômicos pioraram na Argentina durante o governo Macri. Por quê? Porque a agenda neoliberal na Argentina está reforçando um processo que está levando a mais desindustrialização, a mais pobreza, a mais inflação, a mais dificuldade de atenção de serviços básicos. Então você tem uma outra problemática aqui, e não é por outra razão que você tem a perspectiva da vitória, né, do Alberto Martínez, em contraposição a esse projeto que o Macri representou. E, obviamente, que o Bolsonaro deu uma ajuda para o Alberto ao apoiar o Macri, porque, ao contrário daqui, lá ele não tem prestígio nenhum. Aliás, mesmo aqui, o prestígio vai ficando residual, a julgar pelas últimas pesquisas. E isso tem a ver com o projeto que ele representa. Nós estamos num governo, e o governo Bolsonaro é uma continuação do plano do projeto econômico do Temer. Não há o que tirar nem pôr
em relação ao projeto do Temer, a não ser que ele é mais radical. Bolsonaro é o projeto Temer radicalizado, do ponto de vista do corte de direitos, do ponto de vista do arroxo salarial, do ponto de vista do serviço público, do desprestígio do serviço público, do ponto de vista das privatizações, do ponto de vista da entrega do patrimônio público e da alienação dos interesses nacionais a potências estrangeiras, sobretudo um alinhamento automático e pouco inteligente com os Estados Unidos, para quem nós entregamos tudo sem pedir nada em troca. Então, esse é o arranjo do governo Bolsonaro, que não pode produzir bem-estar. A agenda Bolsonaro-Guedes, tem que botar o Guedes, porque o Bolsonaro acho que nem sabe muito bem o que está fazendo, é uma agenda que não trará prosperidade. Vamos nos lembrar que no começo do ano se falava em crescimento esse ano de 3%. Os pessimistas falavam em 2,5%. E nós não vamos crescer 1%. Já está dado que nós não vamos crescer 1%. E pode ser que o ano que vem nós não cresçamos 2%. Em função de todo, inclusive em função dessa bagunça, dessa balbúrdia que está sendo feita nas relações internacionais. O Brasil não está bem na foto nem do ponto de vista internacional. Nós estamos queimando o filme. Nós estamos queimando, na verdade, patrimônio em imagem, né, do que a gente produz para vender. Daqui a pouco vai ter gente não querendo comprar produtos brasileiros porque não sabe se aquilo tem ou não compromisso com questões ambientais que envolve boa parte dos nossos parceiros comerciais. Nossos parceiros comerciais prestam atenção no que compram. Não saem comprando qualquer coisa. Prestam atenção no que compram. E você vai brincando com as coisas, brinca com o meio ambiente, você ofende a Europa, que é nossa importadora. Você brinca com a coisa de Jerusalém para mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, você fere suscetibilidades no mundo árabe. E de tropeço em tropeço, o governo Bolsonaro está desarranjando a diplomacia brasileira, criando constrangimentos absurdos que nós não deveríamos estar enfrentando. O resultado é que o potencial que já era pequeno está diminuindo com a ação do governo. Bom, uma outra dimensão que a gente não pode perder de vista é a dimensão tecnológica. Existe uma ameaça sobre as nossas cabeças, porque é o seguinte, tecnologia é bom, né? Você ter domínio técnico sobre as coisas é bom. Conhecer a natureza, conhecer como funcionam as coisas, compreender as propriedades da matéria, saber manipular a matéria, né? Aliviando o peso do trabalho servil, aliviando o peso da labuta, para que as pessoas possam viver mais, possam compartilhar mais, possam interagir mais. Nós não podemos dizer a tecnologia. Agora, tudo depende da questão social. Essas coisas têm que estar combinadas. Conhecer a ciência vai progredir, né? Mas se nós não soubermos fazer bom uso da tecnologia e da ciência e pensarmos formas inovadoras de organização da produção em novas bases, o que vai acontecer é que a riqueza vai se concentrar e o trabalho vai se precarizar. E se isso acontecer, nós vamos ter problemas do ponto de vista social. Então, aquele famoso paradoxo do capitalismo. Quanto mais riqueza ele produz, quanto mais desenvolvimento tecnológico ele produz, mais tensões sociais ele produz. A menos que nós façamos um bem bolado, que já foi possível, no capitalismo, inclusive, fazer. Teve momentos em que o capitalismo soube conviver com mais diversidade, com mais igualdade, com mais oportunidades. Ou seja, você tem como organizar o sistema para que uma certa crueldade que está no DNA de tensionar, né, as classes em torno da disputa pelo produto, né, isso seja mitigado, e aí entra também a ação do Estado para mitigar. Quer dizer, o Estado existe, ele tem várias funções. Primeiro, para garantir as liberdades, né? Você tem que se sentir protegido no Estado, e o nosso, infelizmente, garante cada vez menos. Você tem que garantir as pessoas. O Estado existe para garantir as pessoas. Então, a liberdade de pensamento.
Será que nós temos hoje no Brasil liberdade de pensamento? Será que, independentemente do que você pense, o Estado está te protegendo da mesma maneira? Liberdade de cuidar da própria vida, do ponto de vista religioso, do ponto de vista familiar, do ponto de vista sexual. Isso é um assunto que te diz respeito. O Estado está garantindo essas liberdades civis? O Estado está garantindo a livre associação? Ou está perseguindo os movimentos sociais, encarcerando as lideranças do movimento de moradia? O Estado também serve para isso, para garantir os direitos civis e políticos. O Estado existe para coibir monopólios e oligopólios. Quando há muita concentração de poder econômico em torno de alguns grupos, cabe ao Estado agir para que não haja uma concentração de poder. Isso é papel do Estado, inclusive de acordo com o próprio liberalismo. Não estamos falando aqui nada diferente do que prega a cartilha liberal, de não permitir oligopólios, monopólios, como estão se formando no Brasil cada vez mais, fora os históricos, como é o caso, por exemplo, dos bancos. O papel do Estado é regular isso, é impedir concentração bancária, é exigir a concorrência nos mercados para que o juro baixe para o consumidor. Não adianta o juro baixar só para o Estado, que é o juro que o governo paga para os banqueiros. Tem que baixar o juro que você paga para o banqueiro também. Porque se você estiver no cartão de crédito, pagando 300% ao ano, o que adianta a Selic estar em 6% se você está pagando 300%? Tem alguma coisa errada com isso. É papel do Estado regular. É papel do Estado também ter uma visão estratégica. Não é necessário que o Estado intervenha em todos os mercados, mas muitas vezes algumas indústrias exigem a participação do Estado. O petróleo, por exemplo, é explorado majoritariamente por empresas estatais, para citar um exemplo. Majoritariamente por empresas estatais. O que significa dizer que essa ameaça de passar a Petrobras nos cobres tem que preocupar os brasileiros. Começaram pelas subsidiárias. E nós temos que pensar, o que a gente quer? A gente quer... O pré-sal foi tão difícil achar. Depois de tanta pesquisa estatal, depois de tanto investimento estatal, nós vamos entregar essa riqueza? Nós não vamos ser dono do nosso próprio destino? Vamos fazer com o pré-sal o que fizemos com a Embraer? Depois dela pronta, desenvolvida, ela competia com a Bombardier, uma indústria canadense. Nós vamos dar de barato para a Boeing, inclusive passando segredos militares. Nós vamos abrir mão disso? Nós vamos brigar com a França e deixar de fazer o submarino nuclear com a França porque o Bolsonaro não gosta do Macron? Ou porque ele está querendo entregar o projeto para os americanos? O que está acontecendo por trás dessa briga? Qual é o interesse que está por trás? Será que existem pessoas nesse governo entreguista que quer abrir mão de projetos estratégicos como o sistema de fronteiras, como o submarino nuclear, como a compra de caças, que garante a nossa segurança? Lembrando que a tecnologia dos caças ia ser repassada para o Brasil. De maneira que tenha mercados que o Estado atua, mas não é que ele está atuando para ingerir sobre o que a iniciativa privada pode fazer. A maioria das coisas que são patrocinadas pelo Estado nos Estados Unidos, a iniciativa privada se beneficiou, mas ela não produziu. O Vale do Silício, por exemplo, ele é fruto da tecnologia militar produzida no pós-guerra. Não existiria internet, não existiria computador, não existiria chip, não existiria nada disso se não fossem pesados investimentos, nesse caso específico, militares na área tecnológica. Então, imaginar que o laissez-faire, deixar tudo a Deus dará, ele vai produzir riqueza, vai produzir bem-estar, isso não funciona assim. Não funcionou assim em nenhum lugar do mundo. Então, o Estado tem um papel, tem que saber exercer o papel. E não é verdade que toda a intervenção estatal seja boa, porque teve intervenções estatais no Brasil que não produziram bem-estar. Um Estado que não cuida da educação, não adianta ele intervir em todo o resto se ele não cuidar do bem-estar das pessoas. Se não tiver o cuidado com a educação, que nós tivemos, você vai produzir riqueza concentrada. Você pode piorar
as condições sociais. Mas se você cuidar de sopesar, de equilibrar os investimentos, essa intervenção pode ser muito benéfica. Então não é panaceia para todos os problemas, mas abdicar de formas soberanas de ação estatal, combinada com iniciativa privada, com o mercado, mas para emancipar o país, não apenas do ponto de vista do crescimento do PIB, mas do ponto de vista de um equilíbrio de oportunidades entre todos nós, isso é uma questão crucial, que nós não podemos perder de vista. E se tem uma coisa que a era Lula provou, é que é possível desenvolver com inclusão, desenvolver de verdade, porque eu nem chamo aquele desenvolvimentismo de desenvolvimentismo. Para mim, um desenvolvimentismo que não inclui gente devia ter um outro nome. Devia ter outro nome. Crescimentismo, mas não é desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo tem que ter gente. Desenvolvimentismo tem que ter... As pessoas têm que mudar de vida no desenvolvimentismo. Você está falando de outra coisa quando o PIB cresce, mas as pessoas continuam sem acesso à escola, sem acesso ao médico, sem acesso a medicamento. É um outro projeto. Crescimento do PIB pode acontecer nos dois casos, mas desenvolvimento só acontece num, quando as pessoas estão no centro das atenções. Bom, como enfrentar tudo isso que eu falei? O que a gente faz no quadro novo, né? Bom, primeira coisa que nós temos que pensar a integração da economia nacional de uma forma diferente. O que o governo Bolsonaro está fazendo é uma coisa, é quase que uma entrega unilateral das nossas riquezas, o que inclui aí o mercado interno. Ele está abrindo as porteiras. Está abrindo as porteiras do ponto de vista da venda do patrimônio público, está abrindo as porteiras do ponto de vista da entrada de produtos manufaturados estrangeiros no Brasil sem as contrapartidas devidas. Isso não vai trazer progresso para o Brasil. Nós temos que acelerar a questão da integração. Não há possibilidade da gente vencer sozinho uma batalha de gigantes. Falar o Brasil é grande. O Brasil não é desse tamanho que a gente pensa no mundo atual. Nós respondemos por alguma coisa em torno de 1,5% da produção mundial. 1,5% da produção mundial. Então nós temos que ter consciência de que nós temos sim que ter uma política de integração para fazer os mercados que as empresas brasileiras e dos nossos parceiros possam ter escala para competir em âmbito internacional. E hoje isso está ficando cada vez mais difícil no Brasil. Até pela queda do consumo das famílias, nós estamos perdendo competitividade, nós estamos perdendo escala. Isso significa que, se tudo correr bem e nós tivermos boas novidades nas eleições desse do próximo ano no subcontinente, já com a vitória do Obrador no México, nós temos que nos preparar para 2022 entrar com força na questão da integração. O PT tem que entrar com garra na questão da integração. Nós temos que fazer mais do que nós já fizemos. Nós não podemos mais ficar, né, com todo aquele gradualismo. O mundo de hoje exige decisões um pouco mais radicais. O gradualismo às vezes tem lugar quando as coisas estão funcionando super bem e tal, mas tem hora que não tem espaço para o gradualismo. Você já imaginou se o Helmut Kohl fosse gradualista na integração da reunificação alemã? Ou na questão da União Europeia? Que chega uma hora, você vai integrando gradualmente, mas chega uma hora da decisão. Você tem que queimar as caravelas uma hora e partir para soluções engenhosas, com as cautelas devidas, mas determinadas. Então não adianta mais a gente pensar em integração gradual. Nós temos que ser mais ousados na questão da integração para salvar as indústrias da América Latina. Nós não vamos ter condições de concorrer se a gente não fizer uma política integracionista muito mais forte. Isso vai nos ajudar numa outra dimensão, que é a dimensão do crédito. Nós vamos romper vários monopólios a partir dessa integração, inclusive esse. Nós não temos sistema de crédito no Brasil. Isso é pilar do desenvolvimento inclusivo. Quem não tem dinheiro tem que ter acesso ao dinheiro se tiver uma boa ideia. Porque se educar as pessoas, elas vão ter boas ideias. Mas se elas não tiverem acesso ao crédito, elas vão morrer com essas boas ideias, sem botá-las em prática. Nós precisamos de mecanismos
por meio dos quais pessoas educadas pelo Estado tenham condição de ter acesso à terra e ao crédito. Essas duas coisas são necessárias. Nas cidades, muitas vezes o acesso ao crédito, você aluga um lugar e resolve o problema. Mas às vezes no campo não é possível você ter mais pessoas com acesso à terra. Então você precisa pensar educação, crédito e terra como uma espécie de tripé do desenvolvimento. Isso tem que estar na conta. E a integração regional, ela é um ingrediente exigido pelas circunstâncias atuais. As economias... E com a revolução que está por vir, que está sendo processada, que é essa quarta revolução tecnológica, nós temos que estar preparados para isso. Nós não sabemos o que vem pela frente do ponto de vista de inteligência artificial, do ponto de vista de supressão de empregos, muitas vezes qualificados. Não vai ser só suprimido o trabalho braçal, o trabalho desqualificado, o trabalho pouco. Não. O trabalho simples está sendo substituído por máquinas, mas a inteligência artificial vai colocar um novo desafio, que é a substituição de também trabalhadores com um certo nível de qualificação. Isso coloca uma problemática para nós nova. E, de novo, a questão do domínio da ciência, e aí o Estado tem papel. Quem banca a ciência no mundo é o Estado. Não existe essa história de iniciativa privada produzir ciência. Iniciativa privada produz tecnologia. Quem produz ciência é o Estado. Para vocês terem uma ideia, a Universidade Americana recebe recursos de empresa para fazer pesquisa. 6% do orçamento das universidades americanas tem a ver com empresa. O resto tudo ou é da própria instituição, que recebe inclusive doações vultosas de magnatas e tudo mais, o que não acontece aqui, mas 60% vem dos cofres públicos. Então não é uma coisa simples. Veja que eu estou falando de ciência básica, estou falando de crédito, estou falando de integração regional, estou falando dos elementos que devem compor um desenvolvimentismo vigoroso para retomar o nosso continente por uma causa boa. Nosso continente é muito judiado, muito massacrado com escravidão, com desigualdade, com intolerância. Nós vamos retomar o que aconteceu no começo do século, né? E nós estamos aí, daqui a pouco nós estamos completando uma década perdida, né? Por falta de visão estratégica do Estado e com toda a crise institucional que nós vivemos, né? Você que está me ouvindo sabe que o fato deles não terem aceitado o resultado das eleições de 2014 é uma parte grande do problema que nós estamos vivendo. Você gerou uma crise institucional e agora ninguém se entende. O judiciário não se entende com o executivo, o legislativo não se entende com o judiciário. Essa confusão que está dada, inclusive por falta de uma liderança à frente da presidência que tenha consciência histórica dos problemas a serem enfrentados e pare de ficar futricando e fazendo tweet. Quer dizer, uma pessoa que tenha condições. Aliás, o presidente da França hoje falou: alguém que esteja à altura do Brasil. Nós não temos hoje alguém que esteja à altura do Brasil. Então nós precisamos pensar um programa para 2020, para 2022, que esteja, em primeiro lugar, à altura dos compromissos nossos com o Brasil, do que nós já fizemos pelo Brasil, mas efetivamente do que nós podemos fazer na próxima quadra pelo Brasil. E eu não vejo outro lugar para desenhar esse programa que não seja aqui. Então, o PT tem toda a condição de apresentar esse programa para a nação. Nós que temos compromisso com a democracia, que ajudamos a redemocratizar o país, que fortalecemos as instituições desse país como nenhum outro partido. Vejam aí o que está acontecendo agora, a pretexto de discurso moralista. Fazer discurso moralista é fácil, né? Mas agir em favor das instituições, isso aí pouca gente faz. Esse discurso está caindo pelas tabelas, por quê? Porque não tem correspondência na prática. Bastou alguém ameaçar de investigar o filho complicado. Na verdade, falar de filho complicado do Bolsonaro é quase um pleonasmo, né? Mas o mais complicado hoje já substituem as pessoas. Então tira o cara da polícia, chama o cara da Receita, joga o COAF para o Banco Central.
uma confusão institucional para salvar a pele do filho do presidente. Instituições que por décadas passaram por fortalecimento. Hoje nós temos aí, em poucos meses, um esfarelamento dessas instituições para proteger uma pessoa. Duas, talvez, né? O Queiroz e o Flávio. Então, nada funciona em função de duas pessoas, só porque tem parentesco e amizade com o presidente da República. Então, é isso que nós vamos entender. Nós precisamos de um governo que esteja à altura do Brasil, que tenha condições de enfrentar os desafios que estão colocados, pensando nesses elementos que vão ser combinados em torno de um projeto. Não é fácil, nada é fácil. Não é fácil. O mundo hoje é mas para isso que tem reflexão, para isso que existe democracia, para isso que existe participação, para isso que nós estamos aqui. Então, acho que é um bom começo de conversa, Vivian, e a gente pode abrir para ouvir as pessoas e, eventualmente, alguma pergunta, algum comentário que eu possa interagir. Obrigado. Quantos minutos eu falei? Vamos ligar para isso não, isso é besteira. O necessário. Primeiro, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o debate em casa. A gente chegou à marca de 921 mil visualizações no debate anterior. Então, o pessoal da comunicação ficou dizendo assim, olha, avisa que para o mundo dos youtubers não é essas coisas maravilhosas, mas para o mundo da política é maravilhoso. Eu disse, então tá ótimo, porque esse é o nosso mundo, né? Então tá super... Vamos virar aqui o youtuber do PT. Quero agradecer aqui a presença da companheira Débora, nossa secretária estadual de Mulheres do PT de São Paulo, companheiro Eric, nosso secretário de Juventude do PT. Como eu havia mencionado no começo, o companheiro Márcio Postman já está entre nós. Saudar também o companheiro Eduardo Tadeu, o companheiro William Nozaki, que é um time de peso que está aqui entre nós. Pessoal de casa, por favor, envie a pergunta para imprensa@fpabramo.org.br, que a gente espera a participação de vocês. Quero abrir um pouco aqui também para o plenário, quem desejar fazer uma pergunta. E nesse debate, Haddad, me lembrou muito, para nós que somos do Nordeste, é muito forte. Se imagina aqui, em São Paulo, as pessoas têm a dificuldade de terem acesso à presença do Estado, imagina no sertão, imagina nas florestas. Então, o quão grande é a nossa responsabilidade. Teve uma gestão muito simbólica do PT no Nordeste, que o mote era a grande obra é cuidar das pessoas. Essa é a nossa maior obra, né? O olhar das pessoas, a grande obra que não é feita de pedra e cal, e sim de pessoas. O companheiro genuíno, que sempre tira o jogo aqui. Vamos iniciar o debate. Quem quiser mais é só levantar a mão que a gente vai passando. Pode ser bloco de 3? Pode ficar aqui? Pode. Ali é melhor por conta da imagem. Tá bom. Boa noite, eu sou o Matias, mestrando em Economia lá na FE, da USP. Queria agradecer muito a exposição aqui. E, na verdade, queria continuar um pouco a provocação, porque acho que é muito interessante para um debate da Fundação e do Partido Socialista como pensar essa integração entre mercado e Estado. Acho que a provocação que você fez sobre o papel do mercado em conjunto com a visão estratégica do Estado é uma provocação bastante importante para a gente, principalmente para evoluir o nosso debate para além das palavras de ordem, né? E aí eu queria pegar nessa dualidade, assim, pedir 2 contribuições para ficar na nossa contradição fundamental do capital e do trabalho. Uma sobre o capital, que é muito caro para o nosso campo, seja ele da esquerda ou mesmo da ideia de desenvolvimentista, a ideia da indústria, né? E eu queria que você comentasse um pouco o que é a sua leitura hoje de perspectivas estratégicas para a indústria no Brasil e, como você pontuou um pouco, da América Latina, tendo em vista a relação com a China. Assim, o que é essa perspectiva de pensar um Estado e um mercado
quando a principal polo de produção é um polo de produção comunista ou orientado. E o segundo ponto é sobre o trabalho. E pego aqui um pouco homenagem e referência ao Suplicy da Renda Básica da Cidadania, que é evidente que o Bolsa Família é um princípio de algo parecido com isso, mas o Renda Básica tem um ponto ainda superior de sustentação de um nível de vida que é bastante mais elevado do que aquele que o Bolsa Família, a princípio, chega, né? E há um debate já bastante avançado, e queria que você comentasse sobre isso, que é qual é o futuro do possível fim do trabalho, enquanto relação de trabalho de emprego, né? Queria que você colocasse um pouco nessa perspectiva de, dado a mudança da estrutura produtiva mesmo dos países e tal, qual é a possibilidade que a gente tem num país ainda periférico de pensar o que pode vir a ser as novas formas das pessoas se relacionarem enquanto trabalhadores, que talvez não tenham nenhuma fonte de renda e necessitem que a sociedade financie assim, essa vida. São esses dois pontos. O bloco eram de 3 perguntas, né? Como o Matias fez um E5, se você quiser responder, tá tranquilo. Isso aí. Olha, está surgindo um debate hoje em alguns núcleos de esquerda, que é a questão do trabalho como um direito das pessoas. No sentido de que é o seguinte, alguém que queira trabalhar tem que encontrar o que fazer. Sabe, se eu estou disposto a trabalhar... Eu quando era criança, eu perguntei para o meu pai, eu tinha menos de 10 anos, eu era molequinho mesmo. Eu perguntei para o meu pai, o que é desemprego? Aí ele falou, não, é quando a pessoa quer trabalhar e não consegue. Eu falei, mas isso é impossível. Eu imaginava como criança que alguém que quisesse trabalhar tinha, assim, como é uma pessoa não conseguir trabalhar querendo trabalhar? Me parecia uma ideia abstrata, mas às vezes no raciocínio de uma criança tem um fundo aí de, né? Assim, como a criança não sabe o que é feudalismo, capitalismo, escravidão, ela faz as perguntas óbvias, né? E a pergunta óbvia que eu fazia é o seguinte, mas como é que um ser humano quer trabalhar e não consegue? Como é que pode isso acontecer? Ele não tem nenhuma condição, ele não pode ajudar em nada. Eu achava louco isso. E o fato é que hoje tem uma discussão sobre isso, porque nós vamos ter que discutir isso para já. Nós não sabemos o que vai acontecer no mundo do trabalho. Então, a renda básica da cidadania é uma vertente de discussão. A outra vertente é o trabalho como direito. Quer dizer, se eu estou disponível para a sociedade para trabalhar, eu tenho direito, não é só a renda, eu tenho direito ao trabalho. Entendeu? Eu não quero receber sem trabalhar. É um valor para muita gente. E nós vamos entender o que é isso. Nos Estados Unidos, esse período que eu passei lá, conversando com a turma do Bernie Sanders e tal, estão discutindo no âmbito do Green New Deal, que é esse investimento público de transição ecológica, de repensar a matriz energética, repensar consumo, repensar uma série de coisas, pensar também no bojo disso, pensar a ideia do trabalho como direito. Né? E não só a renda básica como direito, mas o trabalho como direito. Então, eu acho que nós vamos ter que abrir uma discussão nova na esquerda. Nós não sabemos ainda o modelo que vai emergir disso. Mas eu acho que alguns conceitos que estão surgindo, como esses dois, podem nos colocar uma perspectiva de transformação social importante. E uma coisa é que essa discussão quase sempre vem combinada com a questão do meio ambiente. É muito curioso isso. Ou seja, a esquerda hoje é cada vez mais socioambiental. A esquerda moderna ela tem uma pegada socioambiental. Você sabe que quando eu tive o privilégio de ser convidado lá pelo Papa Francisco para uma reunião de prefeitos, quando ele foi apresentar um documento que já estava divulgado, que era o Laudato Si,
né? A encíclica. E a primeira coisa que ele falou na abertura do discurso dele foi: este não é um texto ecológico, é um texto socioambiental. Ou seja, ele estava pensando no ser humano ali, não estava pensando na preservação da natureza em abstrato. Estava colocando, até porque a natureza ela estará preservada de qualquer jeito. A gente sendo extinto ou não, a natureza vai continuar, né? Nós é que podemos sumir do mapa. A natureza não vai sumir do mapa, né? Então, já está todo mundo começando a perceber isso. Quanto mais a gente destruir a natureza, menores as possibilidades da gente sobreviver como espécie. Porque a natureza, assim que a gente desaparecer, vai retomar tudo, né? Então, essa dimensão socioambiental é que é a pegada nova. E aí, nesse plano que o trabalho passa a ser repensado como uma forma de interação do homem com a natureza, mediada, evidentemente, pela troca, né? Tem uma troca, e essa troca tem que estar no campo da economia. Então, as pessoas teriam direito, né, a um trabalho, e então é uma outra visão de renda básica à cidadania. É uma outra dimensão. Sobre a questão da industrialização, eu estava falando de equilíbrio, né? Nós temos que buscar equilíbrio no mundo. Entende? Se você for concentrar as atividades industriais em poucos países, tem uma série de possibilidades que a indústria gera que também vai estar concentrada nesses países. Como você não tem livre circulação de pessoas pelo mundo, você está, de certa maneira, privando uma parcela significativa da humanidade de viver a experiência da industrialização, de viver a experiência da indústria. Porque a indústria é uma experiência. Se você concentrar toda a produção em 2 países, União Europeia, Estados Unidos e China, como está hoje concentrado, esses 3 países devem responder por 60% da indústria no mundo. Se botar o Japão aí, deve passar disso. China, Japão, União Europeia e Estados Unidos deve dar quase 70% da indústria. E todo o resto do mundo tem 30%. Então não é razoável. De novo, você está privando as pessoas da experiência da indústria. Então tem economista que eu vejo falar assim: não, se a gente souber fazer soja, vender e trocar por celular, está tudo resolvido. Eu não penso assim. Eu acho que é uma mentalidade errada. Não funciona assim. Porque você não sabe por onde vai caminhar a tecnologia, a humanidade, quais vão ser. Você precisa ter uma matriz complexa e oferecer essa complexidade à sua comunidade. Então, essa visão rasteira, muitas vezes, não, eu vou me especializar em serviços. Então, como chama aquilo? Telecentro, né? Não. Telemarketing. Os call center. Os call centers vão ficar todos na Índia. Pô, ninguém merece, né? Ninguém merece um troço desse. Então, pô, vamos dividir o trabalho internacionalmente de forma um pouco mais equilibrada, para que os seres humanos, independentemente de onde nasçam, tenham condição. Então, eu sou a favor de, sim, a gente pensar em indústria. Agora, não dá para pensar em indústria nos velhos termos. Nós temos que renovar o pensamento de industrialização. Por isso que eu falava da questão da ciência, entendeu? Outra coisa, a China, até recentemente, estou falando de 30, 40 anos atrás, não tinha domínio tecnológico. De quase nada, assim. A China estava na rabeira da tecnologia. Ela começou a dialogar com o grande capital internacional e falou: quer vir produzir aqui? Quer fazer parte do nosso mercado? Quer ter acesso ao nosso mercado interno? Que é só de 1 bilhão e não sei quanto de pessoas? Parceria. Você vai ter que dividir com a gente. Você vai ter que fazer parceria com a gente. Eu quero participar do empreendimento. Eu quero ter acesso à tecnologia. Eu quero que você me repasse conhecimento. Então tem uma lógica isso. A China não foi abrindo o mercado dela como ela foi forçada a fazer na Guerra do Ópio, né? A China foi forçada a abrir a China passou 100 anos
que eles chamam de o século da humilhação, da guerra do ópio até a Revolução de 49. Por que eles chamam? Porque eles foram forçados a abrir o mercado para os produtos europeus em troca de nada. Então, um Estado soberano que se preze não vai... age estrategicamente. E aí, quando você age estrategicamente, você traz empregos industriais também. Você tem políticas de compras governamentais, você tem uma série de coisas. Na área de energia, você pode fazer coisas incríveis. Numa prefeitura que a gente estava fazendo, quase que política industrial, lâmpada LED, o Brasil não tem uma fábrica de lâmpada LED. A gente ia conseguir trazer uma fábrica de lâmpada LED só para trocar as lâmpadas aqui de São Paulo. Pararam o programa. Não trocar mais uma lâmpada desde que nós saímos da prefeitura. Gente, muita efervescência também do pessoal que está participando. Tem um pessoal que está em São Sebastião, em Alagoas, que estão assistindo todo mundo junto lá no diretório. Eu quero saudar todo mundo que está assistindo nos PTs municipais, nos PTs estaduais. Tem um companheiro, Rogério, do Paraná, que falou que está assistindo na portaria do prédio, que está no trabalho. Eu não sei nem se eu podia comentar, né? Ué, tá trabalhando? Por que não? Agradecer a todo mundo que está aproveitando esse processo formativo tão rico e a gente utilizando ainda mais essas ferramentas que são necessárias para esses novos tempos. O pessoal de São Sebastião em Alagoas, o companheiro Paulo Bonfim, Manuel Avelino, Dimas Francisco, Paulo Henrique, Márcia Bonfim e Everton. A Denise Mota Down parabeniza pelo debate, Maria Luísa Cardoso, Ana Lúcia Alves, todo mundo ovacionando meu presidente. A Adelani Campos está pedindo informações sobre o PT de Fortaleza. Pode deixar que quando terminar eu mesma vou falar contigo, porque ela está querendo se filiar, está querendo conhecer mais o PT. Márcia Bonfim, saúde o debate. Fernanda Scherder também. Isael Pinheiro, do Centro do Mundo, no Rio Grande do Sul, parabeniza. O pessoal de Fortaleza faz uma pergunta para você. Centro do Mundo só podia ser gaúcho, né, Dulce? Né? O pessoal de Fortaleza pede para você comentar um pouco sobre a questão do meio ambiente. O Josivaldo Neres falou que, como Lula falou, ele confia só em você. Então, o que você está dizendo está tudo certo. Márcia Bonfim, Esperança Lopes, Alba, Francisco Santos, Tânia Rabelo, Francisco Santos, Darcy Camelo fala que faz muita diferença em ouvir um político intelectual e ouvir um político ignorante, que você está honrando o voto dela. Bem, né? Nosso companheiro Paulo Ramos, que é o nosso coordenador aqui do projeto Reconexões Periferias, teve que ir para casa para funções paternas, que a gente louva muito essa iniciativa. Ele mandou uma pergunta que é o seguinte: já que Lula disse que no programa mínimo da esquerda, nesse momento, deve ser a soberania nacional, qual deve ser o caminho para engajar as periferias nessa luta? Então, primeiro que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa, porque às vezes tem uma dimensão. Estava até falando com o Genuíno sobre isso, né, que o pessoal às vezes usa de forma equivocada o conceito de pátria, nação, para dividir as pessoas, ao invés de unir as pessoas em torno de um projeto. Então tem que tomar muito cuidado, porque muitos governos autoritários usam o conceito de pátria ou nação para dividir as pessoas, por incrível que pareça, né? E, infelizmente, em parte é o que está acontecendo no Brasil. Mas mais curioso ainda é que os governos que, em geral, falam muito de nacionalismo são os que mais, por baixo do pano, estão entregando os nossos interesses para nações que têm visão estratégica. Eu digo isso porque eu estou muito preocupado com as atitudes do governo em relação a esse alinhamento automático com o governo Trump. Não se faz um alinhamento automático.
com ninguém. Você é uma nação soberana como qualquer outra, né? Então você faz... Obviamente que você não quer prejudicar uma nação. O Lula sempre falava isso. Eu não quero ter um vizinho pobre. Eu quero que a Bolívia, o Paraguai se desenvolvam conosco. Mas eu sei que eu estou cuidando do Brasil. O Evo Morales está cuidando da Bolívia. E assim por diante. Então a gente tem que ter a noção de que cada um está cuidando, né, do seu interesse, e é assim que funciona. As pessoas estão mandatadas para cuidar daquilo. E é por isso que você não pode nem ter uma atitude opressora em relação, né? Vamos lembrar daquela situação em que, na minha opinião, o Evo exorbitou um pouco quando cercou lá a refinaria da Petrobras na Bolívia. O Lula, com o jeito dele, superou a crise e estancou o que podia ser um problema sério, né, entre nós, sabendo que nosso país tem um tamanho, né, ele tem que saber, inclusive, lidar com o seu próprio tamanho. Mas isso vale também para os Estados Unidos, que é muito maior que a gente. Se a gente sabe, né, sempre soube lidar com os nossos vizinhos, a gente tem que saber lidar com esse grande vizinho do norte, que não está muito preocupado com o nosso destino, está preocupado com o deles. Os Estados Unidos nunca se interessou em desenvolver a América Latina. Agora mesmo estão construindo um muro para separar os Estados Unidos. Não é do México, não, é da América Latina. Porque se eles estão preocupados com a imigração ilegal, vamos fazer um Green New Deal aqui, vamos fazer um plano Marshall aqui, vamos desenvolver. Nunca tiveram interesse. Investiram muito mais no leste, investiram muito mais na Coreia, por exemplo, do que investiram aqui. Investiram na guerra do Vietnã, muito mais do que investiram aqui. Ou seja, nós somos vizinhos aqui, somos tratados como? Então, eu acho que nós estamos perdendo, inclusive, a oportunidade, nesse rearranjo global, de tirar proveito, porque toda a crise envolve algum tipo de oportunidade. Na área tecnológica, na área científica, na área de complementariedade, de matriz, na área energética. E eu acho que nós não estamos explorando muito pouco essas possibilidades. Então, e de novo, a gente tem que ser menos gradualista. E eu insisto nisso. O Brasil é muito gradualista em tudo, né? Aqui a nossa independência, a libertação dos escravos, tudo foi de um gradualismo absurdo. Então nós precisamos de um pouco de ousadia, né, em algumas medidas, né? O mundo está se mexendo muito rápido. E se a gente continuar nessa lerdeza, nós vamos ficar para trás. Muito bom. A gente pode fazer um bloco A gente pode fazer um bloco de 3, uma de casa e nossas duas meninas. O Rogério Tomás, de Brasília, eu acho que é até aquele companheiro nosso, gente boa. Ele pergunta como é que, na sua opinião, como é que a gente pode gerar empregos, os empregos ao nível necessário, numa conjuntura de tanta recessão, espalhando pelas economias globais e diante de uma mudança estrutural no mundo do trabalho, que tem como horizonte a eliminação de dezenas de milhões de postos de trabalho. Acho que já pode pegar, inclusive, um pouquinho da pergunta da Camila, que fala da sociedade uberizada, da uberização. Acho que tem um pouco disso. Então, começando pelo fim, essa questão da uberização tem muito a ver com o que eu estava falando sobre as tecnologias. Isso mal começou. Nós temos que tomar cuidado com isso, nós temos que nos antecipar a isso. Porque também ninguém vai poder conter o avanço tecnológico. Então, se você não vai conter, nem é desejável conter, você tem que pensar como é que a tecnologia pode ser revertida, não para o dono da tecnologia, que é o que acontece hoje. Quem está ficando rico são 2 dúzias de magnatas aí. Você tem que pensar o seguinte: como é que eu traduzo isso em bem-estar para as pessoas e que não seja tão concentrador. Quando eu regulamentei o Uber aqui na cidade de São Paulo, me perguntaram sobre as relações de trabalho entre o motorista do Uber e a Uber. Eu disse, olha, isso tem que ser assunto federal.
A União é que tem que pensar isso no Brasil inteiro, porque não tem Uber em São Paulo. Eu não posso ter uma legislação trabalhista em São Paulo. Não existe esse conceito. Primeira cidade, né? Foi não sei se foi a primeira, acho que foi a primeira, eu acho, né? Foi a primeira a regulamentar, mas o que eu estava regulamentando ali não era a relação de trabalho. Eu estava regulamentando a relação do aplicativo com a municipalidade, porque eles estavam usando o território de São Paulo para ganhar dinheiro e o que é público não é deles. Então eles estavam usando o que era público para fins privados. Eu tinha que regulamentar a atividade. Mas eu regulamentei a relação do aplicativo com a prefeitura, cobrando deles o que eu achava que era devido. Mas eu, como prefeito, não podia regulamentar a atividade do ponto de vista da relação do motorista com o aplicativo. Isso exigia uma legislação federal. Por isso que eu era a favor da regulamentação no plano municipal e de uma regulação no plano federal. São duas instâncias. Até porque isso tem que valer para todo o território nacional. Então, são novas formas de trabalho que precisam ser pensadas. E não é Uber, não. É Rap, é Uber Eats, tem 1 milhão de coisas acontecendo. E isso vai acontecer cada vez mais. Nós não sabemos o limite disso. Entendeu? Se você pensar o que aconteceu nos últimos 20 anos, gente. A gente antigamente, pelo amor de Deus, a gente que gosta de cultura, né? Hoje em dia a cultura está ameaçada, né? Mas a gente que ama a cultura, ama um livro, ama um filme, ama a música, ama essas coisas, quer ter acesso a essas coisas, você tem hoje na palma da mão. Antigamente, para você ir atrás de um vinil, para ir atrás de um livro fora de catálogo, rapaz, fazer uma dissertação era uma loucura. Hoje, você faz uma coisa, você faz uma pesquisa bibliográfica em 15 minutos. É um negócio absurdo. O potencial que isso tem. Então está mudando, as coisas estão mudando muito. Então nós não sabemos o que vai ser. Vê no que está se transformando a Amazon. De repente, dependendo de como ela se desenvolver, ela pode matar o comércio presencial numa escala que a gente não consegue nem prever. Daqui a pouco o e-commerce tomou conta de uma tal maneira e ficar tudo concentrado num aplicativo. Já imaginou as consequências disso? Do ponto de vista do mercado de trabalho, do ponto de vista das relações sociais. Então, hoje a gente se antecipa isso e começa a pensar, inclusive nos fóruns internacionais, porque isso aí deve estar sendo discutido na AIT, por exemplo. Será que não? Será que a AIT não tem um grupo de trabalho pensando isso? É evidente que tem. O Brasil está a par do que está acontecendo? Eu não vejo. O que eu vejo é um governo perdido. Bom, isso dá até pena de falar desse governo, porque é um negócio absurdo o que está acontecendo no Brasil. O país da importância do Brasil sendo gerenciado por um bando de pessoas completamente fora da compreensão histórica do momento, né? Quer dizer, uma pessoa realmente que está muito aquém das nossas necessidades. São 3 crises por dia, desnecessárias. Tem crise necessária, que você cria até, né? Tem crise que você cria, você está gerando uma oportunidade. São 3 crises desnecessárias por dia. Antigamente eu acordava dizendo, hoje não vai ter nada porque não é possível. E tinha. Hoje todo mundo desistiu de pensar que amanhã não vai ter uma crise. Aquilo que falaram na internet, né? Quem está bem não viveu 2019. Quem está se sentindo bem. Vamos passar para o bloco das 3 mulheres. Aí vocês se apresentam. O pessoal de casa agora se empolgou, viu? O pessoal que está no partido, o povo disse, agora é a hora. Mandaram um monte de coisa. Bom, boa noite. Primeiro dizer que eu não queria ser sua orientanda, não, porque em 15 minutos você faz uma pesquisa bibliográfica, imagino o quanto que ele deve ser exigente. Mas não, na verdade, eu estava ali pensando um pouco sobre essa coisa da uberização, mas eu achei que a pergunta
que eu estava querendo fazer, na verdade, não deu conta no que estava falando, porque pensando um pouco dessa relação do trabalho como direito e, do outro lado, pensando da precarização do mundo do trabalho, que a uberização tem esse sentido, né? Não só do aplicativo substituindo as relações, porque aí você pega Airbnb, você pega todas as outras modalidades que existem para falar sobre isso, e daí eu acho que você falou muito bem aqui da nossa necessidade de aprofundar, mas falando de aprofundar e de apresentar elaboração, formulação, mas falando das relações mesmo de trabalho, falando do sucateamento da mão de obra, que, inclusive, tem gancho para a gente falar sobre as populações mais vulneráveis, né? Mulheres, negros, a juventude que está buscando o primeiro emprego. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas relações dentro de um projeto de desenvolvimento nacional. Eu fico pensando que o nosso governo se preocupou exatamente disso, né? Esse diferencial que você colocou aqui, que para mim faz todo sentido, da gente pensar um projeto de desenvolvimento que seja inclusivo, ele precisa considerar essas populações mais vulneráveis, que é, inclusive, quem depende desse processo de desenvolvimento do Estado. Então, fiquei pensando um pouco de que forma que essas novas relações afetam diretamente essas populações e de que forma a gente inclui exatamente essa população nesse projeto de desenvolvimento. Boa noite, sou a Marília, eu sou formada em Economia e estudo Matemática atualmente. E queria fazer uma pergunta em específico sobre os dados do Anuário da Educação, que saiu na semana passada, Haddad. A gente teve muito avanço na educação superior, e isso, enfim, acho que é um consenso reconhecido até pela própria direita, né? Enfim, 18 universidades federais, mais de 80% aí o número de alunos que ingressaram no ensino superior. Mas os dados do ensino médio eles ainda são um tanto alarmantes, assim, né? O número de analfabetos, se não me engano, está em 11 milhões. A taxa de distorção na idade série dos alunos do ensino médio aumentou, coisa que não acontecia também nos anos anteriores. A taxa de evasão apontada pelos estudantes, o maior motivo sempre é o trabalho. E aí eu queria saber em específico quais as nossas propostas para o ensino médio. Eu lembro que em 2018 você chegou a falar um pouco sobre federalização do ensino médio, enfim. Não sei exatamente se essa é a solução. Eu queria ouvir um pouquinho de você nesse sentido e linkar com algo que eu também ouvi na semana passada, numa palestra do trabalho lá no Ibope, de um diretor da Google. O tema era Big Data e Machine Learning, e, enfim, inteligência artificial e tudo que é assunto da moda, né? E que eu acho que é importante, acho que a gente tem que se aprofundar. Mas uma das coisas colocadas foi que o Brasil ele perde em competitividade, a dificuldade entre atrair profissionais de ciências exatas. E aí eles colocavam fazer cursos de Python e cursos de SQL para os funcionários.